Em 2015, Bill Gates alertou que o maior perigo para a humanidade não estava em um asteroide, não era uma terceira guerra mundial, mas sim um vírus. Em 2019, nós vivemos a maior pandemia da história recente, com mais de 5 milhões de mortos. Lá atrás, Bill Gates não foi ouvido, mas e agora? O que o bilionário visionário, criador da maior empresa de softwares do mundo, está dizendo sobre o nosso futuro? Olá, eu sou o Neri Neto, aqui no Mundo Conectado, e hoje eu vou comentar 5 previsões de Bill Gates que podem não se concretizar, mas levando em consideração o seu passado, vale a pena a gente ficar de olho. Se alguma delas te chamar a atenção, comenta aqui embaixo algo sobre o que você está pensando sobre isso, porque esse é um assunto legal de a gente debater e saber o que as outras pessoas estão pensando para a gente pensar o futuro juntos. E com certeza a última previsão é a que mais me deixou curioso, chama muita atenção, então fica até o final do vídeo que eu separei aqui muitas informações interessantes sobre esse assunto. A primeira ameaça que já estava no radar de Bill Gates e que agora está no radar de todo mundo é um vírus. Essa não é bem uma previsão para o futuro, até porque já se concretizou, mas é um baita de um alerta que ganhou um outro significado. Isso porque basicamente Bill Gates de fato previu a pandemia da Covid-19. Durante sua apresentação no TED Talks, ele explicou que durante sua infância o que sua família tinha mais medo era de um ataque nuclear, por conta das guerras vividas naquela época. Por isso, a sua família tinha até comida armazenada em latões no porão, um porão de abrigo para um caso de uma destruição em massa. E aqui a gente pode parar para pensar na tensão que as pessoas viviam na época com medo de uma guerra nuclear, a ponto de construir a casa com espaço para esse tipo de situação. Mas diferente de sua infância, Bill Gates já vinha comentando que o maior risco para a sociedade é um vírus. E isso ele deu ênfase antes da pandemia. Também citando aqui o biólogo e pesquisador Átila Yamarino, que ficou bastante conhecido durante a pandemia de Covid-19. Segundo o Átila, o maior risco para a humanidade com o vírus está na condição em que encontramos um que seja muito transmissível e também extremamente letal. E até o momento nós tivemos contatos com vírus extremamente letais e não tão transmissíveis, como a Ebola, bastante comentada pelo Bill Gates. E um outro exemplo é o coronavírus, que é extremamente transmissível, mas não tem um nível de letalidade altíssimo. E isso entra aqui como uma previsão do Bill Gates, porque não acabou e novos vírus virão. A gente precisa estar preparado. A Covid-19 matou mais de 5 milhões de pessoas e deve continuar matando silenciosamente nos próximos anos, infelizmente. Isso é próximo do que disse Bill Gates durante aquela palestra. Ele disse que se algo matasse até 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, provavelmente seria um vírus e não mísseis. E ele explica que não é porque mísseis deixaram de estar por aí, mas sim pelo investimento que houve para impedir mísseis, para se proteger em guerras. E da mesma forma, ele propõe investimentos que provavelmente devem ser adotados a partir de agora. Porque se tivesse sido escutado, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. A partir de agora, na teoria, teremos uma nova lógica de prevenção e proteção contra micro-organismos. Porque com isso dito antes da pandemia, é de se acreditar que agora crescerá o número de investimentos para barrar o surgimento de um vírus. Gates cita casos com o vírus Ebola, que surgiu sem que houvesse um sistema de combate e que por isso conseguiu se espalhar de forma razoável. Sobre o futuro, ele também alerta para o bioterrorismo, a prática de espalhar um vírus ou outro contagiante com o fim de matar um grupo de pessoas específicos. Bom, o que fazer então? Não sabemos se ele será ouvido agora, e a comunidade científica também. Com todo esse negacionismo absurdo que existe, a gente fica nessa dúvida do que será da gente no futuro. Mas o que já era sugerido antes da pandemia do Covid-19 era de se criar um sistema de resposta rápido e interligado por todo o globo. Bill Gates sugere um sistema eficiente, porque senão nós poderíamos enfrentar um vírus como o da gripe espanhola e acabar com mais de 30 milhões de pessoas mortas. Então ele sugere a criação de um sistema eficaz contra o vírus e até reforça que isso poderia ser feito utilizando o poder da globalização, utilizando tecnologias da informação para avisar as pessoas, mostrando informações no celular delas, por exemplo. Algo que até foi utilizado durante essa pandemia, mas poderia ter sido melhor aproveitado em alguns lugares. Também o uso mais inteligente de satélites para ver por onde essas pessoas infectadas estão se movendo, e ainda outros avanços biológicos que permitiriam analisar mais rapidamente um vírus ou outro agente para determinarmos uma solução. Para conseguir se preparar rapidamente, ele sugere então um sistema parecido com o utilizado para guerras. Para nos precaver de guerras, a maioria dos países tem soldados treinados e que, mesmo sem serem enviados para guerras, eles estão prontos para a batalha. E além disso, da lógica militar, há mecanismos específicos para saber se as pessoas estão bem treinadas ou não para as guerras, protocolos, um aparato inteiro para conseguir agir rapidamente. No futuro, ele diz que é importante que tenhamos um sistema firme em países pobres, onde essas doenças vão conseguir se espalhar mais rapidamente.
que exista um grupo de epidemiologistas preparados para quando um contágio for identificado. Também é necessário unir os conhecimentos militares aos médicos por questões de logística. E além disso, fazer simulações para saber onde o vírus seria mais prejudicial à humanidade. E claro, tecnologia aplicada na área de vacinação e diagnóstico. Sobre os custos de implementação disso tudo, na época Gates disse não saber o quanto isso daria, mas garantiu que seria muito menos do que o prejuízo causado após uma pandemia. E ele estava certo. A estimativa para o prejuízo causado pela Covid-19 está na casa dos trilhões. Bill Gates já alertava que se passássemos por uma pandemia, o prejuízo para a economia global seria de cerca de 3 trilhões de dólares. Certamente, após a pandemia, os investimentos serão diferentes. E isso nos leva à consideração número 2 dele sobre o futuro. Em seu blog, ele demonstrou uma visão otimista sobre a pandemia, mas deixou claro que acredita que o mundo não será o mesmo e que, na verdade, será melhor. Ele acredita que o fim da pandemia do Covid-19 será agora em 2022. E que ele mesmo se vê mantendo muitos hábitos que adquiriu durante a pandemia, não só de cuidados pessoais, mas de passatempo. Ele mencionou que um dos principais hábitos que vai manter é o de assistir vídeos educacionais no YouTube e de serviços de assinatura como Wondrium, que é uma plataforma que traz diversos documentários. Gates acredita numa vida pós-pandemia mais digital. Ele explica que ele e Paul Allen, ao iniciar a Microsoft, acreditavam que um dia computadores pessoais teriam um papel significativo na vida das pessoas, mas que eles não enxergavam que, em alguns casos, poderia ser a única conexão entre elas. E, de fato, durante a pandemia, algumas pessoas, como o próprio Bill Gates, tiveram períodos em que o contato com outras pessoas só se deu através de uma tela de computador. Para ele, fica evidente que o mundo agora é e será muito mais digital nesse sentido. As pessoas criaram novos hábitos, a pandemia acelerou alguns processos digitais e o mundo não será mais o mesmo. As pessoas terão diagnósticos médicos remotos mais eficientes. Olha que interessante. Bill Gates baseia essa previsão em algo vivido de maneira muito clara durante a pandemia. Atendimentos médicos virtuais se tornaram muito comuns em países desenvolvidos por permitir diagnósticos sem colocar em risco pacientes e profissionais de saúde. E a esperança é de que esse tipo de serviço consiga se aproximar ainda mais nos próximos anos. Uma área da saúde específica citada por ele é a de saúde comportamental. Ver o seu terapeuta toma muito menos tempo quando tudo que você tem que fazer é ligar o seu notebook, diz ele. Ele comenta que sessões podem ser curtas ou longas, às vezes de 15 minutos. E uma sessão de 15 minutos, ela pode passar aquela sensação de que não vale a pena ir até o ponto de atendimento. Basicamente, tem casos que é tão efetivo quanto e muito mais prático ser atendido de casa. E ainda, algumas pessoas se sentem mais confortáveis no seu espaço do que em um consultório, em um ambiente de atendimento. Então essa é uma previsão dele de que atendimentos médicos à distância vão se popularizar muito nos próximos anos. Outros avanços nesse sentido, comentado por ele, tem relação com dispositivos inteligentes e vestíveis em muitos casos. Ele fala assim, olha, realmente, em muitos casos você vai ter que ir ao médico para tirar o sangue ou enfim. Mas com o tempo, muita tecnologia vai surgir para simplificar isso. E os vestíveis podem ser grandes facilitadores disso. Por meio deles que ele acredita que essa revolução pode acontecer. Nós vemos smartwatches com funções que conseguem dar uma estimativa de saúde, do seu sono, do seu sangue, coletando várias informações. Bill Gates acredita que estes dispositivos vão ser cada vez mais úteis e precisos, que podem se somar a centros de coleta nos bairros e atualizar os médicos sobre como os pacientes estão. Muito de que disse sobre isso e o avanço tecnológico, ele atribuiu, é claro, à Covid-19. Ele deixa claro que as pessoas vão olhar para trás como se fosse um período terrível, devastador e perdido, mas que no fim tudo isso fez com que surgisse um número massivo de mudanças para melhor. Outra área que ele vê avanço é no diagnóstico de Alzheimer. Mais de 30 milhões de pessoas sofrem com Alzheimer no mundo, segundo dados da OMS. E há estudos que indicam o crescimento dessa doença tão terrível nas próximas décadas. Mas ao menos uma notícia muito positiva apareceu em 2021. Pesquisadores dos Estados Unidos e da Suécia acharam uma forma de detectar o Alzheimer no mundo através de um simples exame de sangue, detectando uma proteína chamada P-Tal217. Achando essa proteína, é possível prever a doença com até 20 anos de antecedência, segundo o estudo que ainda está em fase de aprovação. Sobre isso, Bill Gates destaca de forma otimista que isso vai acelerar o tratamento da doença de modo geral. Ele explica que sim, até o momento não há cura para o Alzheimer e isso não será de grande mudança para as pessoas que já estão com a doença. Mas fica claro que isso pode fazer um grande bem a todas as pessoas com tendência à doença. E como já vimos aqui, ele é um grande visionário. Se ele está alertando sobre os avanços tecnológicos nessa área, não é por acaso.
Agora vamos para número 5 e aqui eu gostaria de pedir a opinião de vocês, porque é um assunto que realmente tem gerado bastante discussão. Mesmo que o conceito de metaverso tenha sido concebido em 1992 pelo cientista Neil Stephenson em seu livro Snow Crash. Sim, Bill Gates acredita que o metaverso vai ganhar espaço no dia a dia das pessoas e vai se popularizar muito em breve. Para ele, isso vai acontecer nos próximos anos. Em vez de chamadas normais, as pessoas vão utilizar espaços virtuais 3D. Ele comenta a adesão de avatar digital e menciona entre as principais empresas Facebook e Microsoft. Para explicar essa utilização, Gates fala sobre o conceito básico de metaverso, em como ele será utilizado com óculos VR para fazer algum tipo de dispositivo que te coloque dentro de uma conversa, permitindo o controle do avatar de forma imersiva. E, atualmente, esses tipos de dispositivos eles não são acessíveis, mas Bill Gates acredita que de alguma forma, até daqui a 3 anos, isso será mais acessível. Ele comenta que a Microsoft está muito próxima de fazer um lançamento de uma versão que permite a utilização de uma webcam 2D mesmo para animar um avatar 3D. Então, aparentemente, o sucesso, a popularização terá mais relação com a adaptação dos dispositivos às pessoas e não o contrário. E ele menciona que há muito espaço para ser trabalhado. Ele falou como se surpreendeu com o som espacial, por exemplo, que garante que o som venha de um lugar específico de onde teve origem. E isso no 3D fica muito interessante, fica mais realista, mais imersivo. Essa frase dele basicamente resume que há muitas tecnologias incríveis vindo para o VR e para o metaverso. Por último, mas não menos importante, diz aqui embaixo do que você achou de tudo isso, de todas essas previsões que ele falou, qual que você acha que é a mais ou menos possível, o que te chama mais atenção, por favor. Vamos conversar e a gente se vê muito em breve em outro vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau. Fui.